livro de Isaías, capítulo 9, eu quero ler com você dois versículos, na verdade. Eles estarão projetados aqui. O versículo 6 e o versículo 7 do livro de Isaías, capítulo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Gostaria que você lesse comigo novamente o versículo 6 e versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção de já podemos ter orado, temos lido a Tua palavra, temos cantado louvor ao Senhor. Obrigado por esse ajuntamento, Senhor Deus. Abençoa-nos no que nós vamos aprender e conhecer mais do Senhor mesmo, Senhor Deus. Abençoa também o ministério infantil, que seja ministrada a Tua palavra às nossas crianças, para que elas venham conhecer, Pai, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoa-nos também aqui na nossa escola bíblica dominical, Senhor Deus, em tudo que nós vamos refletir. O nome do Senhor seja honrado, glorificado e exaltado no nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é um texto muito lido em que época? Em que época que é lido esses versículos aqui? No Natal. Por que no Natal? Quando Jesus nasceu, o nascimento de Jesus. Não, tá certo, mas olha para o versículo. Por que no Natal? Por que o nascimento de Jesus? Não está falando de Jesus aqui, tá? Ih, pastor, agora você vai complicar para a gente aqui. Do que o texto está dizendo? Agora ficou melhor. Do que o texto está dizendo? O texto, tá, irmãos? Só para adiantar, já dá um spoiler, né? Vocês não estão errados não, tá tudo certo que vocês falaram. Mas olhando para o texto de Isaías. Isso é importante que você vai interpretar um texto bíblico. O que o texto está dizendo? Vamos lá. Vamos lá. Isaías 9, 6 e 7. O que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? 6 e 7. Gente, o que o texto está dizendo, gente? Vamos lá, desde o começo, pensa no começo. O nascimento. O nascimento de quem? Não, gente, o texto. O nascimento do menino. Nós estamos olhando para Isaías 9, 6. Joia? Nós sabemos que esse texto é uma profecia acerca de Jesus, está tudo certo. Mas nós estamos olhando para Isaías 9, 6. O que o texto está dizendo? Um menino nos nasceu, né? Ele é um filho que foi dado a nós. Não é isso? É que Isaías 6 está dizendo. E aí vai falar sobre o governo, certo? Mas está dando para nós a referência de que vai vir o menino, né? Que ele será nascido e ele foi dado. Está tudo certo quando você falou que era Jesus. Exatamente, essa é a profecia acerca de Jesus. Mas Isaías 9 está dizendo assim, olha, o governo está sobre os ombros de quem? Do menino. Eu vi que você falou Jesus aí, né? O governo está sobre os ombros desse menino.
Só que quais são as marcas desse menino? Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Então, esse menino tem, nele há essas coisas. Ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade. Mas é um filho que seria nascido. Então, quando você está estudando a Bíblia e está olhando para um texto, você fala assim, peraí, não pode ser qualquer menino. Sim ou não? Não pode ser qualquer menino. Porque para que essa profecia se cumpra, ele tem que ter essas características, essas marcas. Né? Ele é pai da eternidade, ele é Deus forte. Ele é Deus forte. Então, para um menino ser Deus forte, ele só pode ser... Para o menino ser Deus forte, ele só pode ser Deus. Porque a característica de Deus naquele menino faz Deus. Esse texto fala da divindade desse menino, que nós entendemos que é Jesus. Então o governo está sobre o seu ombro, né? Os seus ombros. E aí o versículo 7 ainda dá mais uma ênfase. Para que se aumente o seu governo, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Quem foi Davi? Davi foi rei, né? Lá Natã faz uma profecia para Davi. Qual era a profecia que Natã fez para Davi? Com relação a reino. Qual foi a profecia? Oi? Isso, haverá ali a descendência do reinado de Davi para sempre. Salomão reinou para sempre? Os descendentes, Roboão, filho de Salomão, reinou para sempre? A sequência teve reinado para sempre? Então, de novo, o texto está dizendo desse menino, que é um maravilhoso conselheiro, que é um Deus forte, desse menino que vai ter esse governo, que esse governo é de paz, né? Que esse governo vai vir da descendência de Davi. Lembra-se de quando Jesus veio, o não reconhecimento de Jesus Cristo, né? Como eu disse a você algumas vezes, se fosse uma matemática, olharia para esse texto e falaria, peraí, quem faz milagre como ele faz? De onde que ele nasceu? De onde que ele veio? Qual é a sua descendência? Se fosse a matemática, fala, cremos em Jesus. Mas não é, é a ação do Espírito Santo. Continua. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Então esse reinado não vai ter fim. Quem vai fazer isso? Olha o texto. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? O Senhor vai fazer isso. Gente, olha o texto aí, né? O Senhor vai fazer isso. Então, essa profecia, agora vocês podem dizer, essa profecia é acerca de quem? Agora sim, essa profecia é acerca de Jesus. Quando que ela foi dada? 730. Muito bem, né? O início do ministério de Isaías, 740, mas ali no reinado do rei Acás, 731, 730, né? E ali Acás estava reinando. Foi o período dessa profecia de Isaías. Então, essa profecia deixa claro que vai nascer um menino que vai ter essas características e o seu trono vai ser sem fim. Essa esperança, e nós vamos olhar isso hoje na nossa aula do período intertestamentário, que essa esperança havia no coração do povo judeu. Aquele que veria instaurar um reino de justiça, isso é importante. Reino de justiça. E o seu reino será para sempre. Hoje Jesus reina? Sim ou não? Sim? Ele reina hoje? Está reinando? Mesmo? E essas injustiças todas estão acontecendo? Peraí, e aí? Reina ou não reina? Reina. E tem justiça ainda. Então como é que ele está reinando? Então, mas se o reino será de justiça, um dia isso vai acontecer? Sim ou não? Muito bem, queridos. Então, claro que o Senhor reina no nosso coração, Ele é o cabeça da igreja,
Mas esse mundo verá um reino de justiça, que ainda não vê hoje. Ainda não vê. O Senhor ainda permite que coisas injustas aconteçam, mas isso acontecerá futuramente. Está vendo o pensamento, vamos usar uma outra palavra aqui, escatológico? O que dizer escatológico? Escatos últimos, né? Os últimos dias, escatologia, né? A ideia de escatológico é lá no futuro. Ou seja, vai acontecer um reino de justiça. Esse filho que foi dado, ele vai reinar. Vai haver um reino de paz. Acontece isso hoje, sim ou não? Não. Não acontece, gente. Ele tem todo o poder, mas a gente não consegue ver ainda esse reino estabelecido. Vai ser estabelecido? Olhando para essa profecia, como você tem certeza que isso vai ser? Olhando para esses dois versículos, para essa profecia, como você tem certeza que isso vai acontecer? Porque o menino nasceu. É isso aí. Porque o menino nasceu. Então, essa é a visão correta, biblicamente falando. Nós olhamos para a profecia ou ela se cumpriu, ou ela vai se cumprir. Então, há a profecia de um reino de justiça e paz, futuro. Esperança escatológica. De novo, escatológico, os últimos dias, para o futuro. Muito bem. Nós estamos aqui em 730 dessa profecia. Mas no nosso estudo nós estamos em 63, lembra-se disso? Quem foi o Magnus Pompeu? Isso, exatamente. Era ele que estava ali governando sobre Israel em 63. Né? Ele passa a dominar. Olha só, profecia de Isaías 9, 730 aqui, antes de Cristo, e 63 ali, Magnus Pompeu. O que aconteceu daqui até lá? Vamos preencher esses quadros? Em 722. Lembrando, vai regredindo, né? 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, até a vinda de Jesus. Vamos lá? 722, o que aconteceu? Samaria foi invadido. Então houve a invasão assíria ao reino do norte. Lembra-se disso? Lembrando, foi dada a profecia, mas as coisas vão acontecendo na história. Um menino nasceu nesse momento? Esse menino? Não. Então o reino do norte foi levado cativo, sim ou não? Foi instaurado o reino de justiça no reino do norte, sim ou não? Por que não? Porque o menino não nasceu. Qual a característica do reino do norte? Idolatria. 20 reis que nenhum serviram a Deus. Então essa profecia se cumpriu em 722? Não se cumpriu. Entende, queridos? Quero fazer você refletir que essa esperança já havia no coração dessa restauração, desse reino escatológico, que não veio no período do Império Assírio, da invasão. 586. O que aconteceu de marcante na história? Exatamente. A invasão babilônica lá em Judá. 586. Destruição dos muros, né? Reino de justiça em Judá, sim ou não? Sim ou não? Não, né? Não teve um reino de justiça ali em Judá. Por quê? Por quê? Todos comigo aqui? O menino não nasceu, exatamente. Qual a característica do reino de Judá? Vamos lá, gente. Qual a característica do reino de Judá? Qual a característica do reino de Judá, gente? Teve a invasão babilônica. Vamos lá, o que aconteceu no reino de Judá? Eles serviram a Deus? Reino de Judá, gente. Sim? Ora sim, ora não. Né? Tiveram reis que obedeceram a Deus. Né? Mas tiveram reis que não obedeceram a Deus. Isso ficou claro?
Ao mesmo tempo que tinha Ezequias, né? Um rei que servia a Deus, Josias, um rei que servia a Deus, Josafá, rei que servia a Deus, tinha Manassés, que foi o pior rei de Judá. Então, ora tinha um rei que obedecia a Deus, ora tinha rei que não obedecia a Deus. Isaías capítulo 1, o que acontecia com a oração do povo? Lembra-se lá? O que acontecia quando eles oravam? Deus não ouvia a oração deles, virava o rosto. Ou seja, porque a mesma idolatria que acabou entrando no reino do norte também invadiu o reino do sul. Então eles se afastaram do Senhor, eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. Então o reino de justiça foi implantado em 586? Não também. 538. É preciso responder mais rápido, tá? 538. O que aconteceu em 538, gente? Olha, o pastor está começando a ficar bravo agora, hein? O que aconteceu em 538? A ênfase estava no reino da Pérsia? Não estava no reino da Pérsia, estava no retorno. Estava no retorno do cativeiro. A Pérsia passa a crescer como império em 539, mas 538 eles retornam do cativeiro. E isso é muito marcante, porque o Senhor falou que eles ficariam 70 anos no cativeiro, sim ou não? Qual foi o profeta que proferiu isso, essa profecia? Jeremias. Então, 70 anos de cativeiro, cumpriu 70 anos de cativeiro, o povo retorna do cativeiro. Certo? Retornando do cativeiro, o que eles passam a fazer? Reconstrução do templo. Lançam alicerces, os 3 primeiros anos, joia, alegria. Depois disso, eles param a construção do templo. Deus levanta 2 profetas, quais são eles? Ageu, Zacarias. Ageu e Zacarias foram levantados por Deus. Deus levantou esses profetas para dizer ao povo que ele estava fazendo o quê? Estava painelando a casa deles. Não estava cuidando da casa do Senhor. Ou seja, reino de justiça no retorno do cativeiro, sim ou não? Nem o templo o povo estava cuidando, queridos. Vejam, as épocas a linha cronológica vai acontecendo, a profecia foi dada. Você crê que a profecia é fiel? Sim ou não? Sim, ela vai se cumprir. Não se cumpriu durante esses períodos. Mas tem 334, acontece uma outra coisa. Muito importante. Não temos a narração na Bíblia, mas nós temos a narração na história. O que acontece em 334? Alexandre o Grande, o Império Grego, entre a ascensão ali. Mas, como é que estava o povo de Israel? Agora estavam sem um profeta. Porque esse período que Alexandre estava ali em ascensão, ele é chamado de que período? Interbíblico, conhecido também como 400 anos de silêncio. Ou seja, reino de justiça, durante esses 334 com Alexandre? Não, também não. Mas diante disso, morre Alexandre, não é isso? Aí ele é sucedido por 4 generais, não é isso? Qual o nome deles? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? De onde vem os Seleucidas, não é isso? E aí, queridos, vão sucedendo. Israel passa a ser governado pelos Ptolomeus. Lembrando de Isaías 9. O que Isaías 9 fala também? Além do menino que vai ser dado. Como é que é? Isaías 9, 6, 7 fala também de... agora estão sendo governados pelos Ptolomeus. O texto de Isaías fala sobre o que mesmo? Além do filho que vai ser dado? Além de... fala de governo. Fala de governo. Esse menino nascido vai ter o governo. Mas agora o governo está sobre os Ptolomeus. E daqui a pouco, os Seleucidas passam a dominar. Não é isso? Os Seleucidas, um deles chamado Antíoco Epifanes, não é isso? Qual a característica dele? A marca dele? Como que era o apelido dele? O louco, lembra? O louco, né? E ele faz o sacrifício, né, de uma porca lá no templo. Aqueles vários feitos
durante logo após a morte de Alexandre o Grande, o governo passa pelos Ptolomeus, pelos Seleucidas, esse Antíoco Epifânio, e aí surge algo que acontece nesse período interbíblico, marcante na história de Israel. O que foi? Isso. Muito bem, a revolta ali de Macabeus, com Judas, com Matatias ali. Depois Judas Macabeu, seu filho. Veja, queridos, com a revolta dos Macabeus, o governo passa pelos judeus ali, os judeus passam a governar. Matatias é muito fiel a Deus, não é isso? Judas, que é o seu filho, né? O Macabeu também muito fiel a Deus. O que parecia reino de justiça. Isso acontece? Parece que inicia, né? Eles fazendo o que é certo, não é isso? Mas logo após ali do quarto filho ali, do Matatias, o que começa? Governo mais político, lembra que a gente viu isso? Mais político do que espiritual, se a gente pode dizer assim, né? Eles preocupados mais com a política do que com a espiritualidade do povo. Reino de justiça não aconteceu no período Macabeu. Então, a história vai se desenrolando. Nós chegamos até 63. Até aqui, onde finda aqui o poder dos Macabeus ali. Então, o Magnus Pompeu invade lá Israel e domina o Império Romano agora em ascensão e dominando aqui o governo de Israel. Então, queridos, nós vamos pensar em expectativa que eles tinham quanto ao reino, mas a gente vai ver a realidade. Então, expectativa, o homenzinho aqui olhando com a luneta para o futuro, né? Aquela expectativa. Qual que era a expectativa? Reino de justiça. O que mais? Com relação ao reino mesmo. Justiça, paz, exatamente. O domínio sobre esse filho que seria dado, né? Maravilhoso, conselheiro, né? Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Então essas marcas eram uma expectativa, vai ter esse reino. Agora, qual que é a realidade? Agora nós vamos olhar de 63 para frente. Qual que era a realidade de governo? Qual que era a realidade? Qual que é a realidade? Isso, o governo romano. Um governo romano. Não era o governo do qual Isaías 9 está prometendo, sim? Mesmo porque uma das coisas que acontecia lá era muita injustiça. Social, inclusive. Aparentemente havia uma paz, lembra da Pax Romana? Né? Para manter a ordem no império, mas não é essa paz de qual Isaías está prometendo. Então havia essa expectativa, visão de futuro, mas havia uma realidade, que era o governo romano. Dentre a expectativa que se tem do futuro, quanto à realidade que se tem no presente, há tensões ali. Por exemplo, o judaísmo, ele não é unificado. Dentro do judaísmo, lembra o que o Matatias fez lá, naquela revolta, quando o Antíoco Epifanes lá fez o sacrifício da porca? Ele falou, peraí, povo, isso aí não agrada a Deus. Nós nos revoltamos contra isso. Nós lutamos pela fé única, que é a Deus, a fidelidade ao Senhor. Só que agora, nesse momento de expectativa, vivendo a realidade do governo, o próprio judaísmo não está unificado. Nós vamos ver os grupos que tem ali naquele momento. Há correntes político-religiosas. Então, não só religiosas, mas a política está envolvida no meio da religião. Isso nunca dá certo, irmãos. Isso nunca dá certo. São ações diferentes. Creio que o cristão brilha a luz de Deus desse cristão na sociedade. Mas igreja e Estado não dá certo. Não dá certo. Mesmo porque nós somos embaixadores de outro reino. Entende? Tão atual quanto nós pensamos hoje, né? A questão da helenização, o que é helenização? A cultura grega, exatamente. Então, assim, alguns daqueles judeus ali, daquele período onde se tinha a expectativa do reino, mas a realidade do governo falava assim, não. Esse negócio de helenização no nosso meio, de jeito nenhum. Conflitos internos, claro, já não era unificado, então há conflitos internos. Quando eu estou falando aqui, queridos, o judaísmo é o povo de Israel, é o que estava vivendo naquele período ali, de 63 para frente.
E contra também a romanização. Uma das características, por exemplo, da adoração de Roma, qual era? Oi? Prestar culto ao imperador, adorar outros deuses, incluir deuses de outra adoração, ou seja, a Grécia tem vários deuses, né? Então nós mudamos só o nome. E continua também nossos deuses. E com isso outras nações também. Eles eram sincretistas. Outro problema, igreja não pode ser sincretista. Essa ideia é ecumênica. Não, todos os caminhos levam a Deus. Isso não existe, irmãos. João 14,6 diz que só há um caminho. Não é? Qual é o caminho? É isso aí. Mas também há um anseio messiânico, a ideia de escatológico. Não é isso? Pensando em Isaías 9. Então, aquela ideia do Messias, do prometido, aquele que viria para restaurar. E é claro que com isso uma esperança espiritual. Algo que aconteça como nação. Ou seja, esse reino de paz, esse reino de justiça acontecerá. Essas tensões, elas são marcantes. Por isso que surgem movimentos, eu não coloquei ali, mas podemos chamar de surgimento de movimentos político-religiosos. Porque alguns estão mais voltados para a política do que com a religião. Mas eu deixei movimentos religiosos que assim são conhecidos. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes e sicários. Todos eles no contexto judaico. Tá? Nós vamos olhar brevemente algumas características desses movimentos aqui. Vamos lá. Os saduceus, eles vêm lá do período dos asmoneus, né? Logo após ali os asmoneus, né? Eles vieram logo depois ali do período dos macabeus. Na verdade é o nome, na verdade, dos macabeus, mas são os netos de Matatias. Qual era a característica? Lembra do João Hircano? Qual era a característica do João Hircano? Lembra-se disso? Filho de Simão, neto de Matatias. Qual a característica dele? Ele era muito político. Ele era político. Então, a ideia de fazer aquela restauração espiritual já não era muito desse povo asmoneu. Eles estavam interessados no poder. Não é à toa que é um grupo de elite. E aí, só que eles tomam conta do sacerdócio, do sumo sacerdócio e do templo. Agora, quem está cuidando da adoração do povo judaico? Pessoas das quais que estão mais voltadas para a política do que a espiritualidade. Eles tinham apego somente à Torá. Só os 5 primeiros livros. O restante não. Eles tinham domínio político-religioso, a ponto deles serem partidários de Roma. Por quê? Roma estava no poder. Entende? João Hircano, com as suas tendências secularizantes, essa é a ideia, né? Judas, Aristóbulo, Alexandre e Janeu, eles passam a perseguir os fariseus, que também eram um grupo do povo judaico. Entende? Atenção? Atenção. Atenção. Atenção, né? Essa foi boa. Classe religiosa predominante, mas contava com a antipatia do povo. O povo não era muito saduceu, não. São materialistas e liberais. Essa é a característica desse grupo, saduceus, que surgem lá. Não coloquei a origem deles, a origem do nome, né, que remete ao retorno do cativeiro, porque a informação que nós precisamos ter é esse grupo que existia naquele momento. Lembrando, 63 ali, que é o foco do nosso estudo, né, 63 até a vinda de Cristo. Os fariseus eram conhecidos como piedosos. É interessante, queridos, que nós olhamos para os fariseus, né, nós pensamos rapidamente que eles eram um grupo assim, são muito ruins. Mas a intenção, eles se perdiam também, né, na conclusão. Mas a intenção deles é manter a fidelidade à lei de Deus. Não é à toa que eles criaram mais leis para proteger o povo da prática da lei de Deus. É isso que Jesus mesmo os confronta, né? Porque eles perdem o foco principal, o cerne da lei, criando outras leis. Lembra que eles se aproximavam de Jesus? Ah, por que seus discípulos fazem isso? Por que seus discípulos fazem aquilo? Porque esse povo tinha essa ideia de pureza, de piedade, de vida com Deus. Eles são representantes das camadas mais populares, geralmente comerciantes do povo lá.
separatistas. Essa é a ideia de fariseu, o nome, né? Eles eram separados. De quem, principalmente? Dos saduceus. Eles não tinham essa ideia, esse ideal político, né? Eles tinham apego à Torá, mas também à lei passada oralmente, mas também à tradição dos antigos. Ou seja, então eles tinham mais coisas ainda do que a lei escrita de Deus. Então eles acrescentavam mais coisas. Também não dá certo, né? Eles queriam tornar a religião parte da vida cotidiana do povo. Eles faziam a difusão das sinagogas, que provavelmente as sinagogas surgiram lá no período do cativeiro, irmãos, né? Porque não tinha tempo, onde é que eles iam adorar? Então faz ali a sinagoga, onde eles tinham ali o local de adoração, de oração e leitura e ensino da lei de Deus, né? Eles difundem bastante isso. Eles são oposição do processo de helenização. O que é o processo de helenização? Tornar o povo um povo grego, né? Em sua cultura, em todas as partes. Eles queriam manter ali a fidelidade ao judaísmo. Eles tinham uma visão, na verdade, a gente vê visão teológica, a gente fala conservadora, mas eles focavam mais na moral. Era mais uma visão moral do que teológica, né? Mas eles queriam manter essa fidelidade em obedecer à lei de Deus. Logo, lembrando da tensão, fariseus e saduceus. Como é que o povo ia viver esse reino de paz, sendo que o próprio povo estava dividido? Tinha os essênios. Esse já é um grupo judaico apolítico. Eles não queriam nada com a política, ou seja, já não compactuava com os saduceus, né? Eles tinham símbolo de comportamento coerente. Eles eram rígidos, eles eram zelosos. E eles também eram diferentes dos fariseus. Então já tinha aqui saduceus que não se davam com fariseus. E os essênios, eles não compactuavam com os... Até que de certa forma podia se aproximar dos fariseus. Mas era um grupo mais zeloso, se assim a gente podia dizer, né? E eles rompiam com o templo e com o sacerdócio. Então essa ideia de rompimento com o templo, não tinha adoração no templo. Por quê? Porque o templo estava corrompido pelos saduceus. O sacerdócio estava corrompido pelos saduceus. Então não tinha adoração fiel ao templo. Os essênios, eles eram distantes disso, né? Eles eram contra o movimento de helenização também, né? Eles tinham protesto contra isso, na verdade. Só que eles tinham uma vida em isolamento voluntário no deserto. É à toa que algumas pessoas falam que João Batista foi essênio, né? Porque ele vivia no deserto, comia lá o mel, o gafanhoto, que era característica da alimentação também dos essênios. Mas quando nós vemos João Batista reconhecendo Jesus, né, não era uma característica dos essênios, né? Porque Jesus, ele seria o cumprimento da profecia para o agora. Os essênios olhavam para o futuro. Então Jesus não era, vamos dizer assim, né, reconhecido por João Batista se ele fosse sim assim um essênio, né? Mas algumas características de João Batista o levam a pensar sobre isso. Eles tinham a questão do celibato. Não era obrigatório, mas eles incentivavam ao não casamento, a uma vida celibatária, né? Eles eram contra a escravidão, eles eram contra a propriedade privada. Eles tinham tudo em comum. Eles eram contra essa questão de cada um, de ter escravo, né? O grande conhecimento ali de 1947 foi quando viu os achados de Qumran. Foram os achados que ali tem os arqueólogos conseguiram ver a comunidade de Qumran, como ela é característica desses essênios aqui. Qual que era a visão teológica? Era geralmente apocalíptica, né? A visão do fim dos tempos e não para o agora. Não é à toa que eles esperavam a volta do Messias e eles estavam retirados do deserto e não vida de sociedade. Já os fariseus, eles queriam aplicar a teologia para a vida cotidiana do povo. De novo, tensão. Saduceus, fariseus, essênios. Mais tensão. Aí tem os zelotes. Já os zelotes é um partido nacionalista. Qual que é? Eles são um movimento armado. Movimento de resistência. Espécie de guerrilheiros, né? Eles se opunham, por exemplo, ao pagamento de tributos, de impostos, e também eram contra a helenização. Só que eles pensavam na restauração de Israel como teocracia, né? A teocracia em Israel. Só que o Messias viria através do uso da espada, da força. Entre
um dos apóstolos tinha um zelote. Simão o zelote. Tinha o Simão, depois o Simão Pedro, né? Simão Pedro não era zelote, mas tinha o Simão o zelote. Um dos zelotes foram apóstolos, né? Foi apóstolo de Jesus. E a ideia deles é a violência como arma em oposição ao domínio romano. Então, esse guerrilheiro. Sim. Exatamente. Exatamente. De saduceus a gente não tem, relato. Né? Foi muito boa a sua colocação, André, porque assim, você vê a fidelidade de Nicodemos, né? Ele estava fazendo o que era errado, né? Assim, no cumprimento de querer cumprir a lei e criar mais leis. Mas quando teve um encontro com o Senhor, literalmente é isso mesmo. Deus converte o coração dele visto a fidelidade desse homem. Ele queria saber de Jesus. Porque exatamente. Não vou estar de dia ali com Jesus, todo mundo vai ver, né? Exatamente, é isso mesmo, irmão. Bem colocado. Aqui, então, queridos, os zelotes eram diferentes. O zelote é o povo da guerra. Agora nós vamos instaurar o reino pela força. Então nós não vamos pagar imposto, é contra Roma mesmo. Aí tinha um outro grupo também. Tinha os sicários. Eles também eram revoltosos. Só que a ideia dele é que eles eram reacionistas. E eles eram rebeldes. Eles tinham uma adaga, uma faquinha pequena assim, chamada sicai, por isso que sicários, né? E eles tinham essa faca aqui nas vestes ali. E aí esse povo fazia o quê, queridos? Eles se embrenhavam ali nas reuniões. Ah, vai ter alguma assembleia aqui. Aí estava todo mundo lá no meio da praça. E o sicário aqui assim. Esse daqui é um apoiador de, olha, isso aqui está sendo... Eles vinham embora. Eles faziam isso mesmo. A marca deles era elas matarem aqueles que eram apoiadores de Roma. Então tinha esse grupo, querendo defender, sim, né, um conhecimento da lei de Deus, mas, na verdade, o que eles estavam querendo era o poder também pela força. Mas eles eram diferentes um pouco com os zelotes. Os zelotes eram de uma forma mais organizada, esses não, esses são rebeldes mesmo. Eles faziam atentados, né, contra apoiadores de Roma. Tinha uma certa associação com os zelotes, mas isso não durou muito tempo, né? Porque a ideia deles era esse assassinato de quem apoiava Roma. Queridos, isso estava acontecendo. Isso era o que estava acontecendo naquele período, né? Mas Gálatas 4:4, alguém leia, por favor. Bem alto. Leia. Vindo o tempo destinado por Deus. Deus envia seu filho. Ele vem nascido de mulher, nascido sob a lei. Então vai vir, o Senhor vai enviar no tempo certo. Lembrando, nós estamos aqui nessa tensão, né, da religiosidade. Mas coisas estão acontecendo aqui. Tem a realidade quanto ao reino, a expectativa quanto ao reino e a realidade do governo romano. Queridos, havia um abismo muito grande aqui, uma injustiça social muito grande. Quem tinha condição, né, eles tinham lá os escravos. Mas tinham também as pessoas lá, os comerciantes, né, que queriam conduzir a sua vida. Né? Só que as elites mantinham assim, esse abismo social gigantesco. Muitas vezes pessoas desempregadas morriam de fome. Por quê? Porque se esse escravo não serve, eu compro outro escravo. E a elite mantinha isso. Só que no reino de justiça, isso não vai acontecer. Porque há a expectativa de uma justiça, inclusive social, acontecer. E no período de Roma não estava acontecendo. Havia uma ideia de Roma como um reino, né, universal. Eles conseguiram isso. Alexandre o Grande, ele estava expandindo, né? Até quando ele chega ali querendo ir para a Índia, né? E ali ele retorna e ele acaba morrendo. Mas a expansão de Alexandre, né, ela foi tamanha, mas Roma consegue ser maior que isso. Porque agora
né, ela engloba, ela traz da cultura grega, da língua grega, mas tem o exército romano. Ou seja, agora Roma tem o império, né, todo o império romano. Só que eu falei para você semana passada que eles tiveram um tal de título chamado Augusto, né? O que simbolizava esse título? Título de Augusto, poder, soberania. Agora tem um imperador para governar todo o império. Não é à toa que algumas cidades queriam adorar o imperador. Então agora tem um imperador, não só como aquele que governa, mas praticamente um deus. Então essa ideia de um que vai reinar supremo já está na cabeça das pessoas. Porque isso está acontecendo em Roma. A ideia de olhar, aliás, a ideia não, o dia a dia de olhar a injustiça social acontecida lá, peraí, vai ter reino de justiça. Então essa expectativa de um dia ter justiça e de um dia um rei justo reinar, estava no coração do povo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, queridos? Tensão religiosa, expectativa, realidade, tudo isso num turbilhão no coração do povo dessa época. Até vir a plenitude do tempo e a chegada de Jesus. Continua o texto. Aliás, continua a reflexão. Agora nós temos continua a expectativa quanto ao reino e a realidade do governo romano. Agora olha só, queridos. Tem alguns facilitadores para a expansão do evangelho nesse período. Um facilitador, por exemplo, o que Roma fez? Cerca de 120 mil quilômetros de estrada. Roma, queridos, lembrando da ideia do Império Romano como um todo, o que nós vamos construir? Estradas. Construindo estradas, nós vamos expandir, né, o nosso império. Exatamente. Agora, a ligação de cidade com cidade fica mais fácil, sim ou não? Então, os transportes iam ficar muito mais fáceis com essa malha viária da qual Roma agora construiu. Pensa nisso. Vindo a plenitude do tempo. Uma outra coisa, segurança. Lembra-se você se lembra da marca lá do início do Império Grego? Qual que era a marca? Antes de ser unificado. Lembra lá? Que aí Filipe, o Macedônio, o que acontecia entre os gregos? Lembra-se o que acontecia? Pensando em unificação. Oi? Isso, eles guerreavam entre si. As polis, as diversas polis, né? Elas guerreavam entre si, até que Filipe tem a ideia da unificação e com Alexandre o Grande que o império se torna unificado. Mas antes disso, por exemplo, uma guerra que nós vimos que ficou muito marcada, foi a guerra do Peloponeso. Guerra entre Atenas e Esparta. Ou seja, essa característica de insegurança, essa é a palavra, de insegurança dos reinos, das cidades, isso era marcante. Agora, no Império Romano, não. No Império Romano, o que se tinha? Segurança. Havia proteção do exército. Então, além das estradas, o livre acesso de cidade para cidade, agora o exército protegia as vias, as estradas, as fronteiras. E não só isso, o comércio marítimo. O comércio marítimo também era protegido. Acabaram com os piratas. E agora, além das vias, né, das estradas, agora o mar, por exemplo. O mar Mediterrâneo, conhecido até como o mar ali do Império Romano, porque eles fazem a cercania toda ali, né, do Império Romano ali. Então, agora, o transporte, tanto pelas estradas quanto pelos mares, protegido pelo exército. Estão pensando em Gálatas 4:4? O que diz Gálatas 4:4? Plenitude do tempo. Olha lá. Só que também há a expansão da língua grega, não é isso? E depois, na época medieval, é o crescimento do latim, né? Mas a expansão da língua grega foi fundamental. Por quê? É como o inglês hoje, né? Se você fala inglês, você vai saber se comunicar no México, na China, no Japão, no Brasil, né? Geralmente isso é
língua universal. Praticamente isso que aconteceu com a língua grega. Então agora, acesso viário, acesso marítimo, segurança, língua, mas não esqueça das tensões que estavam acontecendo, as tensões político-religiosas, né? E também outra coisa, a diáspora judaica, ou seja, o espalhar dos judeus pelas colônias, tanto na Pérsia, na Síria, Ásia Menor, Península Itálica, Egito, tinha lá o povo judeu. Que isso já desde do cativeiro, né? Desde o retorno, que não voltaram, muitos judeus não voltaram, né, na época do retorno, alguns ficaram na Pérsia. E com isso, queridos, o que acontece? Essa diáspora, esse espalhar do povo judeu fazia com que aquele pensamento de expectativa do reino ainda tinha para o povo. O que acontecia com a festa de Pentecostes? O povo saía das suas cidades para adorar em Jerusalém, não era isso? Se eles saíam das suas cidades, eles estavam em suas cidades. O que Paulo fazia quando ele ia evangelizar? O que ele procurava numa cidade? Ele procurava a sinagoga. Então essa diáspora foi abençoadora, por quê? Porque quando saíam lá, que teve em Atos 2, as línguas ali, né? Aí o povo falava com seus idiomas. Quando se espalharam de várias regiões, eles chegavam com a expansão, né, da diáspora judaica, eles conseguiam pregar para aquele povo que estava separado, né, entre as colônias. Vindo a plenitude do tempo. Não esqueçam disso. Só que aí também é uma decadência religiosa, por exemplo, dos povos conquistados. Imagina, Roma começa a vir com seu império. Aí tem um deus tal, de tal lugar lá, não sei, o deus dos ares. Aí chega lá o Império Romano, conquista aquele lugar. E que poder tem um deus meu aqui? Se vem o Império Romano e consegue nos vencer. Aí chega na outra localidade. Não, aqui a nossa cidade é dominada pelo rei, pelo Deus Fogo. Aí chega o Império Romano e domina. Mas que poder tem o Deus Fogo? E aí, queridos, eles começam a ver que esses deuses não têm poder. E aí nós vamos... no que nós vamos nos apegar? Visto que Roma tinha uma característica. Dominava um povo, havia o sincretismo, lembra disso que nós vimos? Tem aquela adoração àquele Deus. Então nós até adotamos essa adoração a esse Deus, só mudamos o nome. Foi isso que aconteceu com a adoração grega pelos romanos. Eles faziam isso nas cidades. Isso havia uma decadência. Fala assim, e agora? Qual é o poder desses deuses? Então havia essa decadência religiosa. E também os filósofos gregos, que eles começavam a pensar, né, sobre a vontade, sobre o amor, né, sobre a vida. Só que isso era um anseio que eles tinham. Mas esses anseios não eram satisfeitos. Por quê? Porque não chegava num fim. Então eu estou trazendo você para aquele período dessas coisas, essas tensões, essas insatisfações com os pensamentos da época, essas insatisfações com a religião, esse expandir da língua, esse expandir da cultura, mas o vazio não é preenchido. O desejo dessa expectativa de um reino de justiça não está acontecendo. Essa ideia de alguém que vai reinar sobre nós e esse ser justo não está acontecendo. A Pax Romana acontece mediante a obediência de Roma. Mas os povos conquistados, eles tinham que obedecer a Pax Romana a forceps. Então esse reino do príncipe da paz, havia um anseio, mas não havia uma realidade. E aí, queridos, nós olhamos para o quadro nosso aqui. Nós só estamos olhando um pedacinho da história aqui, né? Nós estamos aqui, ó, bem nesse cantinho aqui. Olha como o Senhor conduziu toda a história, a ponto de vir a plenitude do tempo. Gálatas 4:4. Então, quando esse quadro que você viu aí desde fevereiro de 2022, para você decorar, né, a posição das coisas acontecendo, é para você pensar desde a criação, desde o proto-evangelho, nós vamos ver daqui a pouco ali. O Senhor foi conduzindo a história. O Senhor vem concedendo as suas profecias. Algumas se cumpriram, outras vão se cumprir.
Acontece que o Senhor foi falando. O Senhor, eu gosto do início de Hebreus, né? Logo no capítulo 1. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, não é verdade? Aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala em Jesus, né? Que é o apontar desse Antigo Testamento para a plenitude do tempo que vai vir em Cristo Jesus. Olha só, queridos. Então, em todos esses períodos que nós olhamos, princípio, patriarcas, Egito, deserto, o Senhor conduzindo, terra prometida, o período do cativeiro, o Senhor conduzindo, o período do retorno, o Senhor conduzindo, o início dos 400 anos, e agora no finzinho dos 400 anos, é o período da plenitude do tempo. Já viu aquela profecia? Se Jesus voltasse hoje, não. Aliás, se Jesus nascesse hoje, né? Não há essa tensão que tinha naquela época. Não há uma universalidade como tinha naquela época. Não há uma insatisfação. Não é à toa que as pessoas hoje estão contra o absoluto, né? A Bíblia já não é mais absoluta, ela é relativa. Ora ela serve, ora ela não serve para muitas pessoas, né? Não há essa insatisfação, esse pensamento, esse anseio. Tem muitas pessoas hoje que nem desejam que Jesus volte. Porque estão desfrutando desse mundo. Aquele período era o período, esse finalzinho aqui, da plenitude do tempo. Lembra-se disso que nós vimos? A profecia de Malaquias 3, que viria ali o mensageiro, que se cumpre aqui em Lucas 1,16, que é João Batista. Esses 400 anos aqui de silêncio vão mostrar para nós que essa não era a plenitude do tempo. A plenitude do tempo vai acontecer. Então, eu coloquei esse nosso quadro aqui com simplesmente quatro profecias, né? Olha só, Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aconteceu logo após o pecado, né? Peraí, vai vir um descendente. Vai vir um descendente. Mas passou o Egito, passou o deserto, passou a terra prometida, passou o cativeiro, passou o retorno, esse descendente não veio. Ele virá? Ele virá. Quando? Gálatas 4,4 diz na plenitude do tempo. Uma outra profecia e um acontecimento lá em Êxodo: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Você começa, peraí, cordeiro sem defeito, vai ser imolado. Isso em Êxodo, isso é no período da saída ali, Gênesis 12, eles indo para o deserto. Então o Senhor, só estou pegando algumas profecias, tá, irmãos? Então vai ter o descendente. Então esse cordeiro, que o sangue dele vai ser aspergido nos umbrais da porta, a ponto do anjo, quando vir, não vai fazer com que o primogênito daquela casa que tiver aquele sangue nos umbrais da porta. Vai haver a proteção mediante aquele sangue, mas o cordeiro tem que ser sem defeito. Ele vai ficar durante 14 dias em observação. Vocês vão olhar para ele e ele não vai ter mancha nenhuma. Ele vai ser morto. Esse cordeiro inocente, pensando no animal, esse cordeiro inocente vai ser morto para que esse milagre do Egito, da morte dos primogênitos, não acometa nessa casa. Então esse sangue protegerá, livrará da morte. Êxodo 12. E o Senhor conduzindo a história. Em 2 Samuel 7,12, Natã fala para Davi: quando os teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Ah, joia, Salomão. Peraí, mas o texto continua. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, não pode ser Salomão. Então vai ter um rei. Então vai ter um descendente, né? A ideia do cordeiro que será morto. A ideia de um rei que vai reinar eternamente. Muito bem. Miqueias 5,2. Período da terra prometida. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos.
desde os dias da eternidade. Qual era a característica de Isaías 9, 6 e 7? Uma das características do menino que iria nascer, do menino que ia nascer. Pai da eternidade. Aqui nos dá a referência de onde ele vai nascer. Numa região pequena demais para figurar entre as milhares. Belém. Então você começa a ver as profecias do Antigo Testamento, alimentando essa expectativa de um rei que virá. E ao mesmo tempo, nós olhamos para o Novo Testamento, Gálatas 4:4, dizendo que a plenitude do tempo, né, veio o Filho, nascido de mulher, isso tudo, queridos, cumprido em Jesus. Várias outras profecias, né? O nascimento de Jesus com a virgem, o servo sofredor, né? E entre outras profecias. Apontando, isso era antigo, né? Antes de Cristo. Agora veio Jesus. Por isso que nós usamos a expressão Antigo Testamento aponta para Jesus. A plenitude do tempo acontece com esse Pai da eternidade nascido. Então, voltando, né? Aquela tensão toda religiosa, não, mas os fariseus, os saduceus, os essênios, os sicários. Mas espera aí, vem Jesus. Jesus vai no templo, sim ou não? Jesus rompe com o templo? Rompe assim, Jesus não vai no templo. Ele vai ou não vai? Vai. Não é à toa que uma das ações de Jesus no templo, qual que foi? Oi? Isso, ele vira aquelas mesas lá daqueles mercadores, por quê? Porque queria purificar o templo. Jesus está no meio do povo, sim ou não? Então Jesus não era adébito, vamos dizer assim, dos saduceus e muito menos dos fariseus. Jesus era revolucionário ali, como os zelotes, por exemplo? Não. Não é à toa que ele falava de paz, não é isso? E com os sicários, que tinha aquela questão de matar, né? Jesus falava, só se você odiar, você está matando. Então não tinha parte nem com os zelotes e nem com os sicários. Ah, então Jesus era essênio. Jesus ia para o deserto? Ficava lá retirado? Onde Jesus estava? Ô Zaqueu, desce daí que eu vou jantar na sua casa. A mulher samaritana chega no poço lá, samaritana? Sim, samaritana, eu vou conversar com essa mulher. Por isso que eu falo, queridos, as pessoas falam assim, nossa, mas a Bíblia é machista. Machista, irmãos. Quer uma representação de cuidado com as mulheres é a Bíblia. Jesus falou com a mulher samaritana. As mulheres tinham voz, não. As mulheres não tinham voz. Criança não tinha. Criança era tratada de lado. Jesus chama as crianças a sentarem no colo dele. Olha que interessante isso, queridos. Porque ele é o rei dos reis. Rei de justiça. Mas João diz que ele veio para os que eram seus. Não veio? Aqueles que esperavam o rei de justiça, sendo ele fariseu, obedecer à lei, você fala assim, peraí, você não pode ser hipócrita. Você desconhece o poder de Deus. É o foco dessa lei. Saduceus, quando se aproximavam de Jesus, porque eles não criam na ressurreição, Senhor, tem uma mulher que se casou. Aí morreu o marido dela. Aí ela casou com outro. Aí morreu o marido dela. Ela se casou com outro. Isso aconteceu 7 vezes. Que mulher difícil, hein? Foi quando ele morrer. Lá no céu, ele vai estar casado com quem? Entre outras palavras, porque nós não cremos na ressurreição. Aí Jesus fala, não, mas lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Já era os saduceus. Agora, sabe algo que deve impressionar você e a mim, queridos? Saduceus se davam com fariseus? Sim ou não? Que se davam com os essênios? Com os zelotes? Com os sicários? Você já viu que quando foram para confrontar Jesus Cristo, saduceus e fariseus estavam juntos? Olha, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, queridos.
ainda que eles discordassem doutrinariamente, socialmente no que criam, para crucificar Jesus, eles se uniam. Entende, queridos? João diz que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, Matatias, por maior fidelidade que ele teria, né, aquela intenção da guerra dos Macabeus e ter aquela unificação, isso só acontecerá com o Rei dos Reis, com o Pai de eternidade, com o Príncipe da paz, com Deus forte. Por isso que eu perguntei para você, hoje há esse reino de paz? Não há. Hoje há injustiça. Deus reina no nosso coração, Deus governa a sua igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Mas esse mundo ainda vai ver um reino de justiça verdadeiro. Podia ter Josias fazer um reavivamento. Passa-se o tempo, o povo volta-se contra Deus. Ezequias, homem fiel a Deus, final de sua vida, Deus revela o coração orgulhoso dele, o filho dele é Manassés, pior rei de Judá. Você vai vendo na história as coisas acontecendo. Mas isso, queridos, aponta para o Messias. Quando ele nascer, não é à toa que vão vir adorá-lo. Essa tensão toda, o império todo, essas insatisfações todas, quando nasce o Messias, falando, olha, vou pregar para vocês aqui o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Né? Ali são características dos cidadãos do reino. Se pede para você para andar uma milha, anda 2. Anda 2. Meu governo é de paz, de reconciliação. São dos humildes. São dos pacificadores. Olha que interessante. Bem-aventurados são aqueles que vivem dessa forma. Queridos, para um império, um momento da história onde está vivendo aquela tensão, só Jesus é o cumprimento e o apontar do Antigo Testamento para o nascimento de Jesus, a vinda do Pai da eternidade. E assim, nós encerramos o período de bases bíblicas do Antigo Testamento. Permitindo o Senhor, mais para frente nós vamos voltar e olhando para o Novo Testamento. Aí é desde o nascimento de Cristo até as profecias que irão se cumprir no Apocalipse, né? No final do tempo, o reino escatológico. Ok, irmãos? Vamos orar juntos. Semana que vem nós entraremos num outro tema da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos começar uma nova série. Vamos falar sobre doutrina. Vamos pensar junto. Quem é Deus? Quem é Espírito Santo? Quem é Jesus? Quem é salvação? Aliás, os crentes perdem ou não perdem a salvação? E os dons? Eles ainda acontecem hoje? Ainda mantém o dom de cura? E o dom de línguas? Você crê nessa manifestação? Ou seja, nós fomos eleitos? Ou nós escolhemos a salvação? Por que nós nos reunimos como igreja? Igrejas são somente os salvos? Aqueles que não são salvos também têm parte na igreja? Por que a ceia do Senhor só participa aqueles que foram salvos? O que significa a ceia do Senhor? Por que Jesus morreu? O que é pecado? Disciplina bíblica. A igreja precisa aplicar disciplina bíblica? Por que a igreja aplica disciplina bíblica? Perguntas, né? Várias delas. Gostaria muito que nós pensássemos sobre elas. E aí nós vamos conseguir uma série, que eu não sei quanto tempo vai durar, né? Nós vamos iniciar semana que vem, permitindo ao Senhor. Mas eu desejo que você entenda o que você crê. Você saiba por que você crê o que você crê. Por que você pratica da forma que você pratica. Por que você não faz o que muita gente está fazendo. E por que você faz o que muita gente não está fazendo. Por que a Bíblia é autoridade na sua vida? Ou porque ela não é autoridade na sua vida. Nós vamos pensar sobre isso. Escola Bíblica Dominical. Peço aos irmãos que orem, né, por essa nossa nova série. Mas será uma bênção. E futuramente, espero no Senhor voltarmos às bases da fé nessa cronologia do Novo Testamento. Ok, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de pensarmos nas coisas do Senhor e olharmos, Senhor Deus, o Antigo Testamento apontando para Jesus, o nosso Salvador. Ele que veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido em obediência à lei. Ele veio, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Hoje nós podemos olhar para trás da salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, nós temos a expectativa desse reino de justiça que acontecerá e nós cremos nisso. Novos céus e nova terra,
onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá luto. Onde nós vemos, sim, Senhor Deus, vamos ver futuramente, sim, o nosso Rei reinando, esse mundo, enxergando esse reino de justiça, Pai, que acontecerá. Dê para nós, Senhor Deus, esse desejo de conhecer mais o Senhor, já agradecendo por tudo que nós já vimos na história, até a chegada do nosso Salvador Messias. Tantos impérios que se levantaram, que decaíram, mas o Senhor ainda na sua misericórdia, demonstrando, Senhor Deus, ainda a sua misericórdia a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por nós olharmos a história segundo a perspectiva do Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que caminhemos dessa forma, entendendo e vivendo para te honrar e te glorificar. Já pedindo, Senhor Deus, para a nossa nova série de estudos, onde nós vamos olhar para as doutrinas, coisas que nós falamos, pensamos, mas muitas vezes não refletimos como deveria refletir. Nos dê clareza, sabedoria, entendimento e mais, Senhor Deus, mais e mais temor do Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa série das bases bíblicas do Antigo Testamento, das bases da fé. Nós te louvamos por isso. Abençoa-nos, Senhor Deus. E queremos viver na expectativa da vinda do nosso Salvador, buscar a Tua igreja, para que aí sim, Senhor Deus, nós estamos em Tua presença plenamente, Senhor, adorando ao Senhor, como a Tua palavra nos diz. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.